A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o apóstolo William Jefferson. Eu peço para você se inscrever no meu canal, ativar o sino das notificações, deixe o seu like, nos siga nas redes sociais, Instagram, AP William Jefferson, Facebook, AP William Jefferson. Amém, queridos? Amados, eu tenho uma mensagem de Deus para a sua história, para a sua vida, que se encontra no livro do profeta messiânico Isaías. No capítulo 6 diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Querido, o livro que nós lemos é um livro conhecido de todos nós. Trata-se do livro do profeta messiânico Isaías. Por que profeta messiânico? Porque ele foi aquele que mais falou acerca do ministério de Jesus Cristo. Isaías falou do nascimento, Isaías falou do ministério, Isaías falou do sofrimento, Isaías falou da ascensão e da ressurreição. Dentre os profetas bíblicos, Isaías é um dos mais reverenciados pelos judeus, perdendo apenas em classificação profética para Moisés, porque para um judeu ortodoxo, um judeu nato, é Moisés na terra e Jeová no céu. Porém, Isaías teve um quê de revelação acima da média. Por isso ele se tornou o profeta maior e o profeta messiânico. Porém, a vida de Isaías se divide em dois importantes momentos. Um primeiro momento, quando ele estava servindo a Deus dentro do palácio, sobrinho do rei Uzias. E o segundo momento, posterior momento, foi após a morte do rei Uzias. No primeiro momento, Isaías profetizava sim por inspiração divina, sim por chamado divino, porém, Isaías pertencia à aristocracia judaica. Isaías era superintendente das cobranças internas do palácio. Isaías, ele era um profeta palaciano, um profeta acostumado às iguarias do rei. Ninguém, em sã consciência, perseguia o profeta Isaías. Contextualizando, o profeta Isaías, ele era um profeta mimado, ele era um profeta palaciano, ele era um profeta que tinha as costas quentes, ele tinha o respaldo do rei, ele era acostumado a profetizar. Quem, em sã consciência, ia perseguir alguém tão importante? Então Isaías, ele entrava na sinagoga, ele apontava o dedo em riste para quem quer que fosse, e ele declarava: ai de você que bebe, ai de você que se prostitui, ai de você que idolatra. Ele era um profeta, querido, que ele não tinha censura, não tinha o que o impedia de falar. Então nós podemos entender que o profeta Isaías, ele vai precisar passar por um processo de transformação. Ele já tinha inspiração divina. Muitos que estão me assistindo, você já tem um chamado, você já tem uma inspiração divina, ele te escolheu, mas existe um processo de transformação. Existe um processo que todos nós temos que passar de aperfeiçoamento. Se você pegar uma pedra no minério chamada carbono, ela é uma pedra, querido, que para aquele que não é especialista em pedras preciosas, é uma pedra insignificante. Ela é uma pedra com uma crosta negra, ela é uma pedra que ela pode ser considerada como insignificante para muitos, mas quando ela passa pelo processo do fogo, quando ela está no âmago do vulcão, sobre alta temperatura, ela começa a ser lapidada, cristalizada, purificada, para se tornar um precioso diamante. Então esse é o processo transformador. E que processo é esse que Isaías vai passar? A Bíblia diz que no ano 605 a.C., o rei Uzias vai morrer. E o rei Uzias era tio de Isaías, era o respaldo de Isaías, era o apoio natural dele. Isaías, diante da morte do tio dele, ele se sente oprimido, ele se sente entristecido e ele tem medo agora do padrão que ele vai perder. E agora Isaías começa a pensar: como que eu vou profetizar abertamente? Isaías não sabia o que era ser perseguido. E nós sabemos que toda pessoa propriamente mimada, ela se torna uma pessoa despreparada para o mundo. Ela se torna uma pessoa que não está pronta para a realidade. Então Isaías, ele não estava pronto para as rejeições, para as perseguições, como acontecia com os outros profetas. Então no ano em que morre o rei Uzias, é o ano que ele vai ter uma experiência com Deus. É o ano que ele vai ver o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu quero falar para você que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O processo que você está passando é para o aperfeiçoamento da sua vida. É para te amadurecer, é para te capacitar, é para te trazer uma melhor estrutura.
Então, diante da morte do rei Uzias, Isaías vai ver o Senhor assentado no alto sublime trono. Ele vai ver o Senhor que está cercado de serafins. E ele vai aprender com os serafins o modelo perfeito de como adorar o Senhor. Porque cada serafim possuía 6 asas. A Bíblia diz que com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam e declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A palavra serafim significa aquele que arde em fogo, ou seja, tudo que se aproxima do altar, querido, precisa entender que vai passar o processo da purificação. O fogo santifica, o fogo purifica, o fogo tá, querido, te habilitando para você ser um adorador. Então Isaías aprendeu, sabe, aquela escola de adoradores, a entrar na atmosfera imediata da presença do Senhor. E os atos dos serafins ensinaram Isaías. Com 2 cobriam o rosto em sinal de humildade. Querido, Deus quer trazer humildade para o nosso coração. A Bíblia diz que Jesus, ele declarou em Mateus 11, versículo 29, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Se ele nos pede para aprender dele, é porque é um discipulado. E a humildade nós precisamos aprender. Então Deus quer nos ensinar a ser humilde. Em Mateus 17 diz, querido, que Jesus, ele vai no Monte da Transfiguração com Pedro e Tiago e João. E diante de Jesus vai aparecer quem? Moisés e Elias. Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Moisés foi transladado. Então ambos estavam vivos ali conversando com Jesus. Diante dessa visão, Pedro fica tão impressionado que ele fala: Senhor, vamos fazer 3 cabanas aqui no monte para que nós possamos vir adorar. De repente, a nuvem de glória cobre aquele monte. Moisés, que representa a lei, desaparece. Elias, que representa os profetas, também desaparece. Só o Senhor fica centralizado. E uma voz do céu diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Tudo que João Batista falou acerca de si mesmo foi sobre humildade, sobre a sua inferioridade. Por isso que Jesus diz que daqueles nascidos do ventre de mulher, João Batista era o maior. Porque João Batista foi aquele que disse: eu sou a voz que clama no deserto. Eu não sou digno nem de desamarrar as alparcas das suas sandálias, os laços da sua sandália. Ele vai dizer: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, querido, que nós possamos diminuir para que a glória do Senhor apareça. Então Jesus foi aquele em João 13 que lavou os pés dos discípulos em sinal de humildade e servidão. Então os serafins cobriam o rosto para que somente o Senhor fosse adorado, destacado. Que você aprenda que a humildade é a sentinela do coração de quem quer ver o Senhor. A humildade antecede a honra. Ele exalta os humildes e abate os soberbos. O segundo ato dos serafins foi cobrir os pés, que significa procedência e santidade. Êxodo 3, o Senhor vai dizer para Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque a terra que tu estás pisando é terra santa. Lá no Salmo 24 diz a palavra: quem subirá no monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de coração e purifica as suas mãos. E lá em Hebreus 12:14 diz que sem paz e sem santificação ninguém verá o Senhor. Então que você venha guardar a sua procedência, a sua caminhada, para que você possa contemplar o Senhor. E o terceiro ato dos serafins foi voar e adorar. Isaías 40, versículo 31 diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças como a águia. Então o Senhor, Ele quer te renovar. Ele dá vigor ao cansado. Ele dá força àquele que não tem força alguma. Em vez de murmurar, adore. Em vez, querido, de censurar, em vez de reclamar, adore o nome do Senhor. A sua adoração vai trazer o céu, vai trazer a resposta. E assim, Isaías sai daquela experiência com o Senhor declarando: ai de mim. Aquele mesmo que declarava ai do próximo, aquele mesmo que julgava todos, passou por um processo de transformação. E agora ele vai falar: ai de mim, porque os meus lábios são impuros. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. É nessa hora que um dos serafins pega uma das brasas do altar e toca-lhe nos lábios, tirando a iniquidade. Quando nós, querido, possuímos humildade,
buscamos a santidade, o aperfeiçoamento. Buscamos, querido, adorar o Senhor, independente da situação, como Abacuque adorou, dizendo: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, os campos não produzam mantimento, todavia eu vou te exultar, vou te adorar. Quando nós adoramos ao Senhor, as brasas do altar são liberadas. E eu quero profetizar para você que está vendo esse vídeo, para você que está na sua casa, que tem brasa do altar sendo liberado agora sobre a sua vida. Você que tem, querido, buscado a presença do Senhor, faça como Isaías. Isaías entendeu o chamado de Deus, de um profeta palaciano, de um profeta mimado, de um profeta que era sobrinho de um homem tão importante. Agora ele sai daquele encontro restaurado e ele vai declarar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Receba esse envio da parte de Deus e que a paz do Senhor esteja sobre o seu coração, amém? Eu peço para você se inscreva no meu canal, ative o sino das notificações, deixe um comentário lá, aperte lá o botão do like. Eu quero te agradecer e fazer uma oração agora pela sua vida, amém? Senhor, no nome de Jesus, que as brasas do altar agora alcance cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo, que a tua presença possa alcançar, que o Senhor traga humildade, traga santidade, traga um poder para te adorar, que o Senhor possa trazer restauração. Nós queremos profetizar que as brasas do altar está despertando chamados, que as brasas do altar está acendendo corações que estavam frios, está acendendo relacionamentos. Nós queremos declarar que a brasa do altar está queimando a frieza, paralisando todo o mal e trazendo a transformação. É o que nós profetizamos em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.